Bom, vamos ver se agora funciona. Vou avisar aqui. Ai, gente, só porque hoje... Oi, Creuza. Tá me ouvindo bem? Por favor, conta pra mim. Se está me vendo, me ouvindo. Que estão dizendo que a internet está muito ruim. Gil, vamos ver se agora vai. Vamos ver se agora vai. Olá, pessoal. Então, hoje, pela segunda vez, estamos tentando fazer a live de terça-feira, falar sobre rotinas no escritório, que é focado no extrajudicial empresarial. E, como eu comecei a falar antes, mas enfim, se perdeu aqui, nós vamos falar sobre as rotinas que a gente tem que são diferentes de quando a gente trabalha exclusivamente no contencioso, tá? Então, no contencioso, a gente tem sempre o processo judicial, a gente tem sempre os documentos em algum lugar e Gilmara não está conseguindo participar e eu não sei se é a minha internet ou a internet dela ou é o Instagram que está com problemas. Creuza, conta pra mim. Vocês estão me ouvindo bem? Levi, tá me ouvindo bem? Estão conseguindo me entender? Alguém fala aí? Eu vou seguir, mas o Levi disse que estava ruim para ele também. Então vamos lá. Vai participando por chat, Gil. A primeira coisa que a gente tem que pensar num escritório é a comunicação, tá, gente? A comunicação interna entre os advogados, entre os associados, entre os funcionários, entre todo mundo, né? Porque quando a gente fala de rotina, de organizar documentos, de atender bem o cliente, a gente tem que se entender bem dentro do escritório. E não vai conseguir. E então o foco na comunicação interna ele é muito importante para que o resto tudo dê certo, porque não adianta a gente organizar brilhantemente como que as coisas têm que acontecer se a gente não se comunicar bem com quem dá seguimento ao trabalho ou com quem talvez precise dar seguimento ao trabalho, porque às vezes tem imprevistos, né? A gente adoece, a gente tem problemas familiares, enfim. Então a comunicação ela tem que ser bem feita. Não é comunicação de falar, como eu estou falando agora. A comunicação interna dentro do escritório, ela passa por registros. Então, tudo que você faz sobre um cliente, sobre um trabalho específico que está sendo feito, ele tem que ser registrado em algum lugar. Porque, novamente, comparando com o contencioso, com o processo judicial, o andamento do processo judicial vai estar sempre lá no processo judicial. A gente vai lá e vai entender o que está acontecendo. Quando a gente fala do extrajudicial, não vai ficar registrado em lugar nenhum. E se alguém precisar assumir o nosso posto, digamos assim, né? Se a gente precisar que alguém nos auxilie em alguma determinada situação, a gente tem que dar condições a essas pessoas que dê seguimento ao trabalho sem precisar, né? Até estar ligando para o cliente para saber o que está acontecendo dentro do teu próprio escritório. Então, comunicação dentro do escritório é o registro de tudo que acontece dentro do escritório em alguma plataforma, em algum mecanismo daquele escritório, né? Porque muita coisa que a gente faz no extrajudicial, ele passa a ser a produção de provas daquele cliente, né? O celular ia cair aqui. Passa a ser uma produção de provas também. Né? Porque a gente atua no extrajudicial sempre resolvendo problemas, sempre tentando consertar tudo sem precisar do judiciário, mas vai chegar um ponto que em algumas determinadas situações a gente não tem o poder de determinar como que vai acontecer sempre. E aí nós vamos ter que nos valer do processo. E todo aquele procedimento extrajudicial que a gente fez, a gente leva para dentro do processo e fica muito melhor, inclusive, muito mais sério, a gente contribui para o processo judicial,
que isso aconteça se tiver toda essa documentação. Então, quando a gente fala da nossa rotina, a gente fala disso também. A gente tem que registrar, a gente tem que arquivar documentos, a gente tem que deixar tudo de forma muito bem organizada, porque isso impacta na qualidade do nosso trabalho, né? E dentro desse sistema todo, foi sempre uma preocupação do escritório, e essa ia ser a fala da Gil, a nossa preocupação com uma economia para o cliente, né? Porque muitos desses procedimentos, eles acabam tendo custos, né? As notificações extrajudiciais, tudo que a gente faz, as ligações, os contatos, toda aquela dinâmica que a gente utiliza para prestar o serviço acaba gerando um custo. E a nossa preocupação sempre foi de levar o menor custo para o nosso cliente. E quando nós falamos de exercer a advocacia empresarial, a gente tem que sempre pensar nisso. Porque se tem uma coisa que empresário preza é por economia em procedimento. Então, a gente conta uma história sempre, né, de uma grande cliente nossa, que era multinacional, inclusive, né? Então, nós ligávamos muito para muitos clientes dela para tentar resolver os problemas e tal. E tínhamos um custo elevado com ligações, né? E aí você vai dizer, mas isso é o cliente que paga. Sim, é o cliente que paga, mas se você reduzir para ele, ele vai te ver com outros olhos, ele vai te ver realmente como um parceiro de negócios. E aí a gente adotou isso há mais de 5 anos atrás, há quase 10 anos atrás. A gente adotou o Skype, que a gente pagava um valor. Eu acho que o Skype deve trabalhar ainda com isso. A gente aqui não necessita mais desse serviço, mas a gente pagava um valor mensal e nós reduzimos, sei lá, uma conta que era de R$500 para R$50, sabe? Era algumas coisas gritantes. E isso fez parte, inclusive, de reuniões, enfim, que nós apresentamos essas iniciativas do escritório. Então, é sempre uma preocupação do advogado empresarial que toda a atividade que acontece dentro do escritório a gente faça pelo menor valor. Porque se nós estamos saindo do processo judicial para economizar, nós temos que economizar de verdade. Nós temos que economizar em todos os aspectos, né? Então, se nós deixamos de pagar custas judiciais e vamos fazer uma notificação extrajudicial, esse procedimento tem que ser mais barato do que o processo judicial. Vocês não concordam comigo? Então, quando você pensa nessa atuação, você tem que pensar nisso também. E aí que vem aquela grande necessidade de qualquer atividade, às vezes, que a gente vai fazer no extrajudicial, de tentar a solução de conflitos, ou de tentar aproximar partes para tentativa de um contrato, enfim, a gente faz notificações. E as notificações extrajudiciais, por muito tempo, os advogados tinham aquela necessidade de que, vamos fazer por cartório, porque por cartório é uma coisa mais formal, enfim. Depois foi substituído pelas cartas com aviso de recebimento. Beleza, carta com aviso de recebimento, manda-se para o notificado e a gente aguarda ele responder. Bom, você manda a carta, tem o aviso lá de recebimento, você comprova que você mandou uma correspondência e que a pessoa recebeu a correspondência. Mas você comprova o conteúdo dessa correspondência? Você não comprova o conteúdo da correspondência. E essa foi sempre uma grande preocupação do escritório. A gente comprova que mandou, mas não comprova o que mandou, né? Então fica aquilo meio vago, assim, né? E aí nós adotamos uma coisa muito antiga. Eu ia dizer tri-antiga, né? Tô com gaúcha aqui, né? Muito antiga, que é o telegrama. Muitos vão dizer assim, telegrama, Raquel? Quem é que usa telegramas? Bom, o telegrama, ele tem... ele hoje é um outro tipo de telegrama, tá, gente? Não é aquele telegrama antigo que a gente falava ao telefone para mandar um telegrama, né? Por isso que era falado pro telefone. Não, o telegrama hoje ele é online no site dos Correios. A gente digita todo o texto lá, manda, recebe a comprovação, vem a comprovante de recebimento, tudo direitinho. E ele acontece muito rápido. E, principalmente, a gente comprova o conteúdo da notificação. O único problema do telegrama é que a gente não consegue mandar documentos com ele, né? Vai só o telegrama. E como é que funciona o telegrama? Você entra lá no site, digita o texto, que não tem formatação, né? Uma formatação, tu consegue colocar letra maiúscula e minúscula. É o que temos, né? Não tem nem como justificar nada, formatação zero. E manda
sei lá, para outro estado, para outra cidade, coisa que a gente já mandou muito, né? Esse telegrama, ele é impresso na central dos Correios, lá da localidade onde vai ser entregue. Então, ele não é enviado como uma carta. Ele é muito mais rápido. Em questão de 2 ou 3 horas, a pessoa já está recebendo o telegrama escrito com aviso de recebimento, comprovação do conteúdo daquela notificação. Ela recebe lá e ela já entra em contato contigo. Porque, né? Poxa, ninguém recebe telegrama hoje em dia. Quando a pessoa recebe telegrama, pô, é sério, né? Vai acontecer algo muito grave aqui nessa situação. Então, as pessoas também se preocupam mais. Então, uma rotina que a gente criou das notificações extrajudiciais e que está muito certo é o telegrama. Hoje, depois de começar a pandemia e enfim, muita coisa está acontecendo por meio do WhatsApp. Inclusive citações, intimações, enfim, um monte de coisa está acontecendo pelo WhatsApp. Mas, inclusive, no iniciozinho da pandemia, o telegrama foi suspenso por causa dos carteiros, enfim, e tal. Mas, eu te digo que, como coloca no sistema um órgão neutro, que é a agência de Correios, esse procedimento, ele ainda consegue ser um pouco mais formal e um pouco mais sério, assim, né? Melhor recebido pelo judiciário do que o WhatsApp, né? Porque o WhatsApp... Quando que a gente usa o WhatsApp? Gente, usar o WhatsApp, ele tem que ser usado quando aquele canal de comunicação com a outra parte, porque nós não estamos falando de judiciário, nós estamos falando das tratativas entre as partes, para ela ter realmente um valor, você tem que usar o WhatsApp quando as partes já se comunicavam pelo WhatsApp. Entende? Já era um canal de comunicação entre eles. Então, você só segue no mesmo canal de comunicação, assim como o e-mail, assim como outros meios eletrônicos. Por que isso? Porque, pô, se ela falava com o meu cliente, respondia, brigaram pelo WhatsApp, agora eu tô mandando notificação pelo WhatsApp, vale! É um canal que ela usa para conversar com as pessoas, então tem validade. Agora, quando esse canal não existia, aí eu digo, melhor usar o Telegrama, porque ele vai ser rápido, ele vai ser aceito. Aí tem gente assim, ai, mas na lei fala carta com AR. O telegrama tem AR. Ele tem aviso de recebimento, né? Então, se nós estamos falando de correspondência com aviso de recebimento, o telegrama é uma correspondência com aviso de recebimento. E um plus, que o texto está ali, né? Se você manda, se o teu escritório manda muita notificação para a tua cidade, você vai ver que o telegrama ele vai ficar um pouquinho mais caro que o AR. Mas, porém, todavia, entretanto, ele vai ser muito mais fidedigno ao conteúdo que ele tem, né? Outra rotina que a gente implementa e que é muito útil dentro do escritório, né? E que parece bobagem quando a gente fala, é a nossa preocupação com os documentos. Porque, como eu falei lá no início, nós somos a única fonte de documentos. Né? Nós não vamos ter o processo judicial, nós não vamos ter o andamento processual para a gente entender aquele cliente, entender aquele caso, entender aquela situação. Nós somos as fontes de informação. O nosso escritório, o nosso servidor, os nossos computadores, eles são o centro dessas informações. Então, cada documento que passa, que entra para dentro do escritório, seja como for, seja pela porta, seja por e-mail, seja por WhatsApp, seja por onde for, ele vai ser digitalizado, se não vier de e-mail eletrônico, e vai ser arquivado dentro da pasta e vai ter backup em nuvem e vai ter, assim, as suas garantias dessa documentação. E isso é desenvolver um senso de organização útil. Porque não adianta estar tudo guardado se tu não sabe onde está, né? Então, no escritório, assim, ó, a gente tem que ter organização útil. E qual é a utilidade para o advogado? A utilidade de uma organização para o advogado é ter as provas, é ter a ordem dos fatos, é ter a comprovação de recebimento, é ter a comprovação que houve comunicação, né? Então, a utilidade para nós é isso. E para chegar nesse nível de organização, a gente tem sempre que pensar no pior, né? A gente pensa no pior do que pode dar e aonde vai estar e como que isso tudo vai estar registrado, como que isso tudo vai estar organizado. Aí vem o quê? Vem o software.
softwares. Ai, porque tem software processual, tem software de organização de tarefas, tem software de tudo que é tipo de coisa. Gente, qual é o melhor? Eu vou indicar o melhor para vocês. O melhor para vocês é aquele que vocês usam. Aí você diz, o quê? Não, é exatamente isso. É aquele que vocês usam. Não interessa se é pago, se é gratuito, se está no período de experimentação, se não está. O melhor software de organização é aquele que você consegue usar, que você consegue dar utilidade. Então, se eu tenho determinada demanda de clientes, por exemplo, aqui no escritório, a minha demanda é estruturação. Excelente, todos os pontos muito bem abordados. Obrigada. Não consegui participar. Gil, eu acho assim, ó, que você está fugindo da raia, tá? Mas tudo bem, depois nós vamos ter uma DR. Então, assim, a gente precisa daquele suporte que nos dê o fim para qual a gente precisa. Então, se aqui eu trabalho com estruturação de negócios, o que eu preciso registrar? Eu preciso registrar os problemas que a empresa teve, tudo que a gente implementou, o que resolveu, como é que foi a análise disso. A análise diz que determinada implementação não gerou o resultado que eu precisava que gerasse dentro da empresa. E aí? Então, aí eu tenho tudo registrado. Se eu pegar outro cliente, mais ou menos com os mesmos problemas, né, não precisa nem ser do mesmo setor da indústria. Outros setores, eles têm os mesmos problemas? E eles têm os mesmos problemas? Eu vou, então, consultar aqueles outros casos que eu já implementei e lembrar, né? Porque não cabe tudo aqui, as lembranças, né? Enfim, gente, a gente tem a memória muito seletiva. A gente não lembra, às vezes, do que deu certo. A gente geralmente grava o que deu errado. E aí que é isso que a gente também precisa se preocupar em registrar dentro do escritório. O que deu certo. Porque o que dá errado a gente vai lembrar. A gente geralmente lembra. Agora, o que deu certo, para a gente ir lá e já ir direto para o certo, em vez de ficar lembrando o que deu errado, a gente demora um pouco. Então, por isso, os registros também são importantes nesse sentido. Porque os registros dentro da rotina, tudo indo sendo registrado, todos aqueles teus insights que tu teve em determinado cliente, você pode utilizar no outro, ou você parte daquele ali e melhora, né? Porque geralmente é isso que acontece quando a gente vai aplicar de novo, a gente melhora aquela situação. Então, são questões que a gente... Oi, Carla! Bem-vinda! E eu tô quase terminando a live. São questões que a gente precisa se preocupar dentro da nossa empresa, que é o nosso escritório. Que é esses registros alinhados, focados nos nossos objetivos. Então, se eu tenho um escritório focado no contencioso, eu vou ter um tipo de preocupação, né? Se eu tenho um escritório focado no extrajudicial, eu tenho outros tipos de preocupação. Mas, no fim das contas, a lei aplicável é praticamente a mesma. Então, é nesse sentido que eu vejo como que a gente desenvolve esse senso de organização dentro do escritório, que tem que ser tratado como uma empresa, né? E sobre empresas, sobre estruturação de empresa, eu vou fazer uma live agora, que eu vou sair daqui, eu vou entrar numa live no YouTube, lá no meu canal, o link tá na minha bio, também tem um link direto da live na minha última postagem do feed, e eu vou falar sobre estruturação de negócios, que no fim das contas, a gente também trata desses assuntos aqui. Porque muitos dos nossos clientes, vocês vão ver que às vezes eles acabam se perdendo, eles acabam perdendo o controle da empresa, ou eles acabam sendo absorvidos e consumidos pela empresa por falta de algumas ferramentas, por falta de aplicação de algumas situações que a gente pode contribuir para que essa administração ela se torne muito mais leve, né? Ou mais assertiva, ou com mais precisão, mais focada no crescimento da empresa do que só na solução de problemas. Enfim, eu vou falar tudo isso mais um pouco agora, às 8 horas, lá no YouTube. E eu espero ver vocês lá. Até mais. Tchau, tchau.